verdade. Cumpre teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o Evangelho é o meu dever. Usa minha boca. Essa noite nós vamos estar meditando na palavra a respeito da simplicidade do Evangelho de Cristo. A simplicidade do Evangelho de Cristo. Abre comigo em 2 Coríntios 11, 3. Segunda Coríntios 11, 3. A palavra do Senhor nos diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aqui é a carta de Paulo aos crentes de Corinto, e ele faz essa recomendação, porque a igreja de Corinto estava passando por uma situação estranha, onde falsos ensinamentos estavam entrando na igreja, falsos apóstolos. Se você for ler 2 Coríntios, você vai ver que Paulo fala que eles estavam dando crédito para falsos apóstolos, e que se diziam super apóstolos. E ele faz essa recomendação, e essa recomendação é para nós também, igreja. Nós não podemos se apartar da simplicidade que há no Evangelho de Cristo. O Evangelho mais poderoso daquela igreja primitiva, que a gente quer ser igual, era um Evangelho muito simples, era um Evangelho acessível, era um Evangelho de fácil compreensão e fácil de se viver. E era tão simples que contrapunha totalmente aquela vida litúrgica e religiosa que aqueles mestres da lei apresentavam no tempo de Jesus. Porque para você ser um religioso, nos tempos de Jesus, segundo os fariseus e os saduceus, dava trabalho demais. Era rito em cima de rito, costume em cima de costume, e ensino em cima de ensino, onde a letra só matava. E Jesus aparece com um evangelho simples, com uma linguagem de fácil acesso para as pessoas. Jesus sentava no meio das pessoas para ensinar, não se colocava numa posição de pedestal. Jesus amava as pessoas como elas eram. Jesus falava a linguagem das pessoas. E aquele discurso de Jesus era tão poderoso que tocava o coração das pessoas e multidões iam atrás dele. E é isso que os religiosos não entendiam. Esse cara de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele senta lá para comer com os pecadores. Como é que é possível ter unção na vida desse homem? E eles não entendiam. E se a gente quer viver um evangelho de poder, igreja, nós temos que viver o evangelho de Jesus, que é simples. E nos tempos atuais, a gente tem visto tantos ensinamentos, tantos moveres, tanta teologia, e a gente tem que tomar cuidado para a gente não se apartar da simplicidade do evangelho. Viver Cristo, viver Jesus, é simples, não precisa complicar. E Jesus ainda falava para aqueles religiosos: vocês não entram pela porta e nem deixam que as outras pessoas entrem. E às vezes a gente corre o risco como igreja de estar apresentando um evangelho tão difícil para as pessoas que elas não vão conseguir entrar pela porta, e a gente também não entra pela porta. Quem é a porta? Cristo. Ele falou: eu sou a porta do aprisco. E a gente tem que passar por essa porta.
E a sociedade hoje está olhando para a igreja. E se a gente impor algo que não seja esse evangelho simples, a sociedade não vai aceitar, não vai mudar a vida das pessoas. E Jesus começa o ensinamento dele, e haviam mais de 400 leis na Torá. E chegam para Jesus e fazem uma pergunta capciosa. Mestre, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Dentre 400. Imagina. E eles fazem essa pergunta não com curiosidade, mas para testar Jesus. Para ver se Jesus era pego em alguma falta. Vamos ler isso? Está em Mateus 22, 35. Mateus 22, o versículo é o 35. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E Jesus vem com essa resposta. Eu gosto de Jesus por causa disso. Jesus era muito inteligente. Ele dava cada resposta que aqueles homens voltavam sem palavras. Você lembra dos episódios? Ah, mas a gente tem que pagar imposto ou não tem que pagar imposto? Aí Jesus, a ideia de Jesus, que faz que está nessa moeda aí? De César. Então, dá para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Ainda manda Pedro, vai pescar, você paga o seu imposto e o meu imposto que vai estar na boca do peixe. Ele agia no natural e no espiritual. Diante daquela mulher, todo mundo tinha legalidade para tacar pedra nela, porque ela havia sido pega em adultério. E aí perguntam para Jesus, a gente joga pedra ou não joga pedra? O que Jesus fala? O que não tiver pecado, pode tacar a primeira pedra. Ele não foi contra a lei e salvou a vida daquela mulher. E Jesus era demais. Cada resposta que quebrava toda aquela mentalidade legalista e religiosa daqueles homens. E eu vejo que é isso que a gente tem que olhar quando a gente lê a Bíblia, quando a gente aprende de Jesus. A gente tem que romper com essa religiosidade, que é fácil a gente adquirir. Religiosidade é igual cheiro de fumaça. Se você passa perto da fogueira, o que acontece? Você fica com cheiro de fumaça. E a gente está convivendo num ambiente onde a gente começa a falar de coisas espirituais. E é muito fácil a gente aderir para uma vertente religiosa. E a gente se torna o legalista, o pode, não pode, devo, não devo. E aquele mestre da lei, então, chega com essa. Eu imagino que ele era um mestre da lei, ele era um teólogo da época, ele devia ter feito faculdade, pós-graduação, doutorado em Bíblia, conhecia muito. E ele vem com essa pergunta, talvez até ele mesmo tivesse a lista pessoal dele do maior mandamento, e Jesus vem com essa resposta, falando: o evangelho é simples, basta você amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. Simples. Esses são os dois pilares que tem que reger a sua vida e a minha vida, meu irmão. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Nesses dois pilares, Jesus resumiu a Bíblia inteira. Está vendo como é simples? Você sabe, você tem 2 mandamentos que você precisa seguir só. Eu não estou dizendo que o Evangelho de Jesus
seja simplista. Não que o Evangelho de Jesus seja uma água com açúcar, raso, porque cumprir esses 2 mandamentos é o trabalho por uma vida inteira, não é? Nós estamos tentando, desde que a gente se converteu, cumprir esses 2 mandamentos. Mas o Evangelho de Jesus é muito simples de entender. E Paulo escreve essa carta aos Coríntios falando, não fujam da simplicidade que há em Cristo, porque o que estava acontecendo? A igreja de Corinto estava voltando àquele legalismo dos fariseus e dos saduceus. Então eles passavam a guardar dias, semanas, pode, não pode, pode comer isso, não pode comer aquilo, isso é pecado, mas isso não é pecado, e começaram a se perder da simplicidade que há em Cristo Jesus. E qual é o grande risco da gente tentar viver um evangelho difícil? Que a gente não vai conseguir cumprir. Nas próprias cartas de Paulo aos Coríntios, ele fala mesmo, vocês querem viver pela lei? Dá trabalho. Eu recomendo vocês viverem pela graça. Porque se você tropeça em um mandamento da lei, você já pecou contra a lei inteira. Andar pela lei é como se você andasse, chovesse, e você andasse depois da chuva numa rua de terra, cheia de lama, com uma roupa branquinha, e você vai desviando de todos os buracos para chegar no seu compromisso, mas se você pisa na lama no último buraco, está sujo do mesmo jeito que se tivesse pisado no primeiro. Não é assim? E a lei é assim, você errou em um mandamento, você errou em todos. E a simplicidade do Evangelho de Cristo se chama graça. Graça sobre graça, favor imerecido. E essa eu acho que Satanás deve ficar com muita raiva. Por quê? Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crê que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, se você crê que Ele ressuscitou, se você crê que Ele vai voltar para te buscar, aleluia, você está salvo. Simples assim. Não precisa subir num alto monte para ganhar a salvação. Você não precisa dar todo o seu dinheiro para ganhar a salvação. Você não precisa se machucar para ganhar a salvação. Basta você crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, confessa Ele com a sua boca e você garante a sua vida eterna. Aleluia! Isso é simples. E a partir daí a gente inicia esses 2 mandamentos. Agora eu vou me policiar. Deus tem que estar acima de todas as coisas na minha vida. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo? O próximo eu tenho que amar como a mim mesmo. E vamos lutando para cumprir esses 2 mandamentos na nossa vida. E aí as pessoas têm um estereótipo do crente. O crente não pode nada, não é? O crente não pode nada. Ah, você é crente, então você não pode ir na praia. Ah, você é crente, então você não pode ir no cinema. Não, mas você é crente. Irmãos, o filtro da sua vida não são as regras lá da sua igreja. O filtro da sua vida são esses 2. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu não estou aqui criticando usos e costumes de cada denominação, porque para cada igreja Deus dá uma visão, para cada igreja Deus dá uma estratégia, e as pessoas se vinculam a cada denominação de acordo com o alinhamento com aquelas regras, não é verdade? Se a pessoa está numa igreja onde tem que usar saia, então ela sabe que ela tem que usar saia. Mas ela não usa a saia por uma obrigação, ela usa a saia, a irmã usa a saia porque ela se identifica que ela está oferecendo aquilo ali como adoração a Deus. E cada igreja tem o seu uso e costume, cada igreja tem a sua estratégia, mas tudo isso é para a vida do dia a dia. Mas os pilares que regem a gente como crente são esses 2. Você tem 2 pilares. Amar a Deus e amar ao próximo. Está pegando a visão? Isso
Porque senão a gente passa a carregar um fardo pesado demais. Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que vão me ver aqui? Será que vão falar mal de mim? E eu não estou também querendo dizer que um evangelho simples é um evangelho mundano, que aceita todas as coisas, nada mais é pecado. Não, não, não. Na verdade, você passar o crivo da sua vida nesses dois fundamentos, provavelmente você vai ter que limpar muito mais ainda a sua vida, porque imagina, meu irmão, amar a Deus acima de todas as coisas no seu dia a dia. Significa que tudo vem em segundo plano. Se Deus está acima de tudo, o tudo está em segundo plano. E ainda vem Jesus completa, e amar ao próximo como a ti mesmo. Gente, dá trabalho amar o próximo, não dá? Dá trabalho. Amar o longe é fácil. Amar os irmãos que estão reunidos lá na igreja na China, a gente vai orar por eles, né? Se a gente chega uma notícia, a igreja da China está com algum problema, a gente vai orar. Mas amar o próximo que anda do seu lado, que pisa no seu calo, que faz você perder a paciência, é um grande desafio, meu irmão. Olha para esse próximo que está do seu lado aí, olha a bênção que Deus colocou do seu lado. Sabia que a sua missão de vida é amar essa pessoa? Se lembra disso. É simples, mas é profundo, né? É simples, mas é profundo. Porque existem choques de ideias, choque de personalidade. Às vezes a gente está no dia mal, e mesmo assim a gente tem que exercer amor. E hoje em dia está na moda, né? A gente falar de ser solidário. Hoje em dia está na moda o mundo pregar mesmo, ajuda as pessoas. E é engraçado que é uma ajuda onde a gente sempre tira uma foto e posta no Face. Olha quão bonzinho eu sou, né? E passa lá no Facebook. Mas Jesus já falava disso de uma forma muito mais profunda. Jesus ainda completa esse ensinamento falando assim, ó, agora eu vou dar um novo mandamento, anotem papel e caneta que eu vou passar uma nova regrinha agora. É amar a Deus acima de todas as coisas, mas o segundo não é mais amar ao próximo como a ti mesmo, é amar o próximo como eu vos amei. Eita nós! Que jeito que Jesus amou? Ele deu a vida dele por nós. Gente, é simples, mas é profundo. Mas a gente tem que ter um entendimento, a palavra fala a respeito de um culto racional. A gente só vai conseguir cumprir esses dois mandamentos se nós entendermos, se eles caírem no nosso coração. O que eu tenho que sair daqui essa noite sabendo é que eu tenho duas missões, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo assim como Jesus me amou. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas dá muito mais trabalho morrer na cruz e Jesus não abriu mão de fazer isso por você e por mim. Então esses são dois mandamentos do Evangelho simples de Cristo. E o Evangelho de Cristo, além desses dois mandamentos, também possui duas áreas de conhecimento que você tem que se aprofundar em aprender. Abre comigo, Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. São duas áreas de conhecimento que você precisa ter. Você tem que aprender essas duas coisas. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Duas áreas de conhecimento a respeito de Deus. Você tem que conhecer as Escrituras e você tem que conhecer o poder de Deus. Aqui está falando de Bíblia e Espírito Santo. O crente que vive o Evangelho simples, ele se aprofunda nas Escrituras, tem um conhecimento a respeito das coisas de Deus, dos ensinos de Deus, dos fundamentos de Deus. Ele é como aqueles crentes de Bereia, que examinavam cada palavra para ver se era verdade.
Ele é um crente que ele não é enganado por vento de doutrina, porque ele tem base na Bíblia. Ele lê a Bíblia todo dia. Se você falar para ele a respeito de área financeira, ele vai saber o princípio que Deus tem. A área sentimental, ele vai saber o princípio que Deus tem para aquela área. Ele conhece o nome dos profetas, ele sabe onde fica Gênesis, ele sabe onde fica Apocalipse na Bíblia. Ele tem um conhecimento. E também é um crente que tem intimidade com o Espírito Santo, que vive experiências com o Espírito Santo. É um crente fervoroso, que ora, que busca a Deus, que adora e que o Espírito Santo se manifesta através dele. Sabe por quê, meu irmão? Você quer viver poder e milagre na sua vida? O Espírito Santo e a palavra andam juntos e testificam o poder de Deus na sua vida. Se a gente busca só o conhecimento da Bíblia, a gente corre o risco de ficar religioso legalista. Até a palavra fala que a letra, o que ela faz? Mata. É o Espírito que vivifica. E se a gente busca só o Espírito sem conhecimento, vamos buscar só o Espírito, não vamos aprender muito de Bíblia, não. A gente tem que fazer a vigília, a gente tem que ter momentos de adoração, de oração, só isso basta. A gente corre o risco de entrar heresia na nossa igreja, entrar heresias na nossa vida, porque o Espírito Santo testifica com a palavra, e a palavra testifica com o Espírito. O que significa isso? Que o Espírito Santo só vai se manifestar na sua vida dentro dos princípios de Deus que Ele já estabeleceu aqui. E tudo que está escrito aqui, o Espírito Santo pode se manifestar na sua vida. Vê que são duas áreas. E eu vejo aqui que Jesus curou através do Espírito Santo, curou. Eu aprendi na palavra. Jesus cura. Aprendi. Então eu vou orar por um enfermo e o Espírito Santo se manifesta através da minha vida, porque eu tenho conhecimento e o Espírito Santo de Deus se manifestando através de mim. Vamos comigo em 1 Coríntios 1, 21. Abre comigo. Tem gente que busca o poder, e tem gente que busca o conhecimento, e Paulo, através do Espírito Santo, vai nos ensinar aqui, ó. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam conhecimento, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pegou o mistério aqui? Estamos falando de poder e conhecimento, e aqui está falando que os judeus buscavam poder, manifestação de poder. Tanto que quando Jesus começa a manifestar os sinais, e as multidões começaram a ir até Jesus para ver manifestação de poder. E a outra escola da época eram os gregos. Os gregos eram homens dedicados ao estudo, ao intelecto, à filosofia, à matemática. E eles então queriam o conhecimento. Talvez se um grego visse Jesus multiplicando o pão, ele ia tentar analisar a molécula do pão, como que se dividiu. E talvez se o judeu que viu Jesus, de onde saiu esse poder? Será que ele foi para o monte? Será que ele não bebeu, se ele lavou o copo antes de beber? Será que ele, naquele legalismo do judeu? E a palavra fala que Deus teve uma ideia. Aqui está falando, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, aprove a Deus. Sabe o que significa aprove a Deus? Deus teve uma ideia.
salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque nós pregamos a Cristo crucificado. Um homem, imagina, a salvação virá através de um homem que vai morrer. Isso daí não era manifestação de poder para os judeus, porque eles esperavam um Messias que viesse como rei, entrando no cavalo branco, pisando em todos os inimigos. Mano, peraí, esse homem vai morrer? Que poder que há isso na morte? E imagina quão louco foi isso se ele falasse para um grego, Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Você está maluco, ninguém volta da vida. Morreu, morreu. O grego ia falar isso. E a loucura da pregação é essa: Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Aleluia! Aí há poder, aí há conhecimento de Deus. E Jesus escala você e eu para que a gente propague isso. A loucura de Deus. Podia ter mandado o anjo, mas escolheu você e eu para pregar essa loucura da pregação. Esse evangelho simples, as pessoas precisam beber dessa fonte de água pura e cristalina. Pode ter a melhor bebida preparada, mas tem hora que a gente precisa beber água. E o mundo está com sede de água. Rios de água viva fluirão do vosso ventre, igreja. Jesus quer contar com você, com você, com você. Se você se acha meio maluco às vezes, beleza, você se encaixa no perfil, porque é loucura da pregação. Se você acha que às vezes você é incapaz, poxa, mas eu sou fraco, se encaixa no perfil, porque Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Aqui está falando de poder e está falando de conhecimento. O profeta Amós foi um homem muito simples. Ele era peão boiadeiro. Ele cuidava de vaca. E ele estava lá no cantinho dele, cuidando das vaquinhas dele. E ele também plantava, ele era um homem do campo, era um homem rural. E um dia Deus traz um chamado na vida dele para ser profeta de Deus. Imagina isso. Aquele homem simples. Nós aqui em Ubatuba, eu acredito que a gente tem mais o estereótipo do caiçara do que do caipira, né? Mas um é do litoral e o outro é do campo, mas é mais ou menos o mesmo modo, né? De vida, uma lida de trabalho, uma pessoa mais simples, não tem muito luxo no seu estilo de vida. Às vezes é uma pessoa... Estou falando do estereótipo, né? Não estou falando que todo caiçara é assim, mas aquele estereótipo. É uma pessoa simples, às vezes até sem muito conhecimento no natural, que está acostumado à vida dura de trabalho, levanta cedo, né? E Deus escolhe Amós. Abre comigo, eu sei que dá trabalho achar Amós, mas vamos abrir. Amós 7. Amós 7, versículo 10. Com o aplicativo é mais fácil, né? No celular é rapidinho, né? Quem achou aí, levanta a mão. Ah, glória a Deus, vocês estão bom de Bíblia mesmo, hein? Vamos abrir? Então, Amós 7, o versículo é o 10, tá bom? Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as palavras dele, porque ele está dizendo assim: Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levada para fora da sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali vai comer o seu pão, e ali vai profetizar.
Mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque aqui é santuário do rei e casa real. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, sou boiadeiro e cultivador de sicômoros, mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Deus vai lá e tira aquele homem de trás das malhadas, passa a mão em Amós e fala: Amós, eu vou te usar para ser profeta. O povo de Israel, na época de Amós, Amós é contemporâneo de Isaías e também de Oséias. O povo de Israel estava numa decadência espiritual tremenda. Tudo quanto era modismo espiritual, eles aderiam. É Baal, vamos adorar Baal. É Astarote, vamos adorar Astarote. Qualquer um que falava que era Deus, eles estavam adorando. E Deus levanta esse homem. E aparece aquele homem rude, calejado, com a mão calejada, e começa a profetizar no meio de Israel. Então vai um sacerdote fofoqueiro contar para o rei Jeroboão: ó, tem um camarada aí profetizando. Aí o rei manda buscar esse camarada. Seguinte, vai para fora, se manda, para de falar essas besteiras aí, rapaz. Vai embora, vai para Israel, vai para Judá, que era o reino vizinho, né? Israel e Judá já tinha sido dividido. E ele estava profetizando em Israel, eles falaram que era para ele ir para Judá profetizar. E ele fala: não, você não está entendendo, o rei. Eu não tenho formação de profeta, não. Eu não fiz faculdade, não. O que aconteceu na minha vida é que eu tive um encontro com Deus, e Deus trouxe um chamado na minha vida, e eu estou aqui cumprindo o chamado dEle. Talvez tenha um Amós aqui nessa noite. Talvez você ache que você não tem tanto conhecimento. Talvez você ache que você não tem uma formação teológica. Talvez você ache que você está começando agora. É esse tipo de gente que Deus quer usar, porque Deus escolhe as coisas fracas desse mundo. Não foi diferente com Jesus. Quais foram os primeiros discípulos de Jesus? Homens simples, pescador, que não tinham muito conhecimento. Tanto que quando eles passam a ser usados por Deus, as pessoas ficam se perguntando: mas peraí, esses caras aí não são aqueles camaradas que ficam lá na barra pescando? Estão aqui manifestando esse poder de Deus? E vai confundindo Satanás. Deus quer te usar, meu irmão. Você acha que você não sabe nada? Que bom, porque daí Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Vamos pregar o evangelho simples para essa Ubatuba. Onde a gente passar, vamos plantar a semente do evangelho de Cristo. Vamos deixar as pessoas entrarem pela porta. É você que Deus quer usar. Então, Jesus vai lá e escolhe 70 discípulos. E passa a mão neles e dá uma missão muito simples para eles. Lucas 10, de 1 a 9. Lucas 10, de 1 a 9. Lucas 10, 1 a 9. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e disse-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Onde estão os obreiros da seara? Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não levem bolsa, não levem alforge, nem sandálias. A ninguém saudais pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nessa casa.
E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre eles a vossa paz. E se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus, então, chama 70 homens e fala, eu tenho uma missão para vocês. Agora, até agora eu vim ensinando, mas chegou a hora de vocês entrarem em ação. E passa uma missão muito simples para eles. Eles talvez, manda ver Jesus, nós estamos prontos. Vamos lá, não sei se vai ser fácil, não sei se vai ser difícil, mas nós vamos. E Jesus fala para eles de uma missão simples. Vão percorrendo as cidades, falando de Jesus. Se aparecer enfermo, vocês orem e curem em nome de Jesus. Se aparecer endemoniado, vocês expulsam em nome de Jesus. Simples assim. Eles não precisaram fazer um curso de teologia. Eles não precisaram adquirir um monte de coisa, ter um anteparo, vão comprar um telão para falar de Jesus. Nada disso. Vão e anunciem. E a Bíblia relata a volta desses 70. Você se lembra como que foi? Eles voltam radiantes, felizes, pulando, falando, Jesus, você não acredita, deu certo. Por quê? Eu orava pelo enfermo, ele era curado. A gente expulsava o demônio, mandava sair em nome do Senhor, Jesus, e eles saíam. E Jesus ainda fala, vocês têm que ficar mais felizes porque o nome de vocês está registrado no céu. Aleluia! Esses 70 já se foram. Onde estão os Amós e os 70 da nossa geração? Que pode dizer, eis-me aqui. É uma missão simples, falar de Jesus. Eu estou dizendo isso porque no dia a dia, a gente se relaciona com pessoas. E de repente você está diante de uma pessoa e você até quer falar de Jesus. Mas o que o inimigo lança na nossa mente? Ah, mas você vai ter que explicar a Bíblia inteira para ele, você ainda não é capaz. Meu irmão, você tem que falar do que você vive, do Jesus que você conhece. É assim. Você não tem que dar uma aula de Bíblia para ele. A gente acha, não, mas se eu falar, a pessoa não vai aceitar. Se eu orar, vai que ela não é curada. Meu irmão, não é você que faz nada, é o Espírito Santo. E, inclusive, na grande comissão, quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, o que ele fala? Ide e pregai o Evangelho. Se as pessoas vão aceitar ou não, não é responsabilidade sua e minha. Às vezes a gente não quer pregar porque acha que a pessoa não vai aceitar, mas não, Jesus não mandou você obrigar a pessoa a aceitar Jesus. Jesus mandou você pregar. Vai e prega o Evangelho, curai os enfermos, libertai os cativos. E nessa cidade, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Imagina, cada um aqui com essa missão bem encravada no coração, amanhã a gente vai sair por aí, nessa cidade, cada um para o seu canto, na sua área de atuação, no seu trabalho, no seu círculo de amizades, e a gente pipocando Jesus para essa cidade. E aleluias! Falar do Jesus simples, não estou falando de teologia. Falar, abre a sua boca, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai dirigir as suas palavras. Porque isso é promessa. Jesus falou, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque naquele momento o Espírito Santo colocará palavras na sua boca. Primeira Coríntios 1:27, para a gente concluir, gostaria de estar chamando o Ministério de Louvor, amém? 1 Coríntios 1:27.
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Aqui Paulo estava falando para os coríntios, por quê? Porque ele estava falando para eles, eu sei que aí na igreja de vocês não tem pessoas da elite, não tem pessoas de nobre estirpe, não são pessoas daquela casa tradicional, religiosa, e ele completa falando, mas Deus escolheu são as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Meu irmão, se prepara para confundir os planos de Satanás. Satanás acha que vai ganhar, aí Deus passa a usar aquela pessoa que se converteu ontem, ei, mas esse camarada mal chegou na igreja já está falando de Jesus. De repente você tem um problema de enfermidade, você ora por um enfermo e ele é curado. Isso é loucura. Talvez você não sabe, não tem uma eloquência nas suas palavras, mas no seu modo de agir você mostra Jesus. Talvez você era bravo que só, e Deus te coloca numa situação onde você vai ter que ser manso, vai confundindo Satanás. Vai confundindo Satanás. E nessa noite, Jesus chamou os 12, Jesus chamou os 70, Deus chamou Amós, e nessa noite Deus nos chama para pregar esse evangelho simples. Quem pode dizer, eis-me aqui? Amanhã você vai ter a sua vida do dia a dia. Fique atento, preparado, pronto, a tempo e a fora de tempo, porque eu creio que Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você mostrar Jesus simples para ela. Ficar de pé, nós vamos estar fazendo um louvor e que o Espírito Santo possa afirmar o que Ele queria falar com você aqui nessa noite, no seu coração. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.